O Gabigol não será mais Flamengo e o Flamengo mirou Roger Guedes. O Roger Guedes, vocês sabem, tinha um sonho de jogar no Catar, porque ele ganha um altíssimo salário por lá. Já falei para vocês em vários momentos, ele é cotado, sondado para retornar ao Corinthians. O empresário dele é o Paulo Pitombeira, tem uma relação muito próxima com o Corinthians, mas assim, ele está muito feliz lá, até onde a gente sabe. Pode ser que o desafio de jogar no Flamengo o motive, né? Ele é um jogador que se identificou com o Corinthians, a gente sabe, mas ao mesmo tempo sabe que o Flamengo tem uma possibilidade grande de disputar títulos, assim como o Corinthians, né? Mas enfim, o Flamengo a gente sabe que às vezes tem um poderio financeiro para tirá-lo do clube Qatari e ao mesmo tempo pagar um salário perto do que ele ganha lá. Para não deixar o torcedor palmeirense assustado, e aí, o que o Palmeiras vai fazer para não perder o Paulo Sampaio? Eu até também coloquei na minha coluna, fica o convite para o pessoal dar uma lida lá também na minha coluna no All Sport. O Palmeiras, ele aposta basicamente em três coisas, digamos assim, né? Estabilidade, que o João Paulo tem lá, carta branca, que ele tem, e o salário. E é o maior salário de um profissional da base no país, de longe, até porque ele trouxe os resultados, ele é reconhecido por isso. A carta branca, ela é bem resumida no seguinte. Meus amigos, o Flamengo está se movimentando no mercado, né? Tanto para trazer jogadores, tá aí, ó, né? O Flamengo em negociações com o Roger Guedes, quanto também para trazer profissionais para o departamento de futebol do Flamengo. Flamengo que já está com negociações avançadas com o José Boto e agora também está entrando, né, numa negociação pesada para tentar tirar o melhor profissional, tá, do futebol do Palmeiras, que é o JP Sampaio. E isso, logicamente, né, está chamando a atenção da imprensa. E isso que nós vamos acompanhar aqui agora nesse vídeo, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Chico Garcia e também pro canal All Sport. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora, vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre o nosso Flamengo. Roda aí, produção! O sonho do torcedor corintiano seria a volta de Roger Guedes, ou pelo menos de muitos, de alguns, né, pelo menos que gostariam de ver o Diabo Loiro, né, o ex-camisa 10, camisa 123, o ex-atacante, né, fazendo uma dobradinha mais uma vez com o Yuri Alberto, ou até mesmo um substituto para uma eventual saída do Yuri Alberto. Mas parece que o Roger Guedes vai pintar num outro clube brasileiro. O Flamengo já mirou o atacante brasileiro como um substituto para o Gabigol, que já se despediu, a gente não sabe onde ele vai jogar, né? Nessa entrevista que ele deu para o Podpah, ele atirou para tudo que é lado, disse até que gostaria de jogar no Bahia, porque gostaria de viver a experiência de jogar num clube do Nordeste, falou que não tem nada certo com o Cruzeiro, nem com o Santos, que ele não assinou nada com ninguém, ele tem propostas de Cruzeiro e Santos, mas ele tem outras possibilidades, né? O Corinthians já foi lá atrás, teve um pré-contrato com o Palmeiras, no Rio de Janeiro ele disse que só joga no Flamengo, mas então tem outras possibilidades, até mesmo de fora do país. Então, o Gabigol não será mais Flamengo e o Flamengo mirou Roger Guedes. O Roger Guedes, vocês sabem, tinha um sonho de jogar no Catar, porque ele ganha um altíssimo salário por lá. Já falei para vocês em vários momentos, ele é cotado, sondado para retornar ao Corinthians. O empresário dele é o Paulo Pitombeira, tem uma relação muito próxima com o Corinthians, mas assim, ele está muito feliz lá, até onde a gente sabe. Pode ser que o desafio de jogar no Flamengo o motive, né? Ele é um jogador que se identificou com o Corinthians, a gente sabe, mas ao mesmo tempo sabe que o Flamengo tem uma possibilidade grande de disputar títulos, assim como o Corinthians, né? Mas enfim, o Flamengo a gente sabe que às vezes tem um poderio financeiro para tirá-lo do clube Qatari e ao mesmo tempo pagar um salário perto do que ele ganha lá. No Corinthians seria um pouco mais complicado, a não ser que houvesse um acordo, né, com o patrocinador, mais ou menos num projeto como foi feito com o Memphis Depay. Enfim, aí daria para o Roger Guedes vir para o Corinthians, mas no caso é o Flamengo que está interessado. Ele tem 28 anos, está no Al Rayyan do Catar, tem contrato até 27, se não me engano, e o Flamengo vai ter que pagar, desembolsar, negociar com o clube do Catar, que não é muito fácil, e ainda assim pagar um altíssimo salário para o Roger Guedes. A negociação está em andamento. Outro profissional tentado pelo Flamengo é o Papa, o mago da base palmeirense, João Paulo Sampaio. Ele que trabalha no clube há mais de 10 anos, veio do Vitória da Bahia, trazido por Alexandre Matos, e começa a reorganizar toda a base do Palmeiras. E a partir dali, o Palmeiras fatura R$ 1 bilhão
com a venda de jogadores, com o aproveitamento da base e recentemente aí os fenômenos Endrick e Estevão. E quando eu falo fenômenos, eu falo por conta dos números deles, que segundo o próprio JP Sampaio, que me deu entrevista lá no podcast com o Denilson Show, fenômenos que não aconteciam há 50 anos em termos de números em relação às suas idades, né? Jovens muito prematuros que decidiram, né, campeonatos para o Palmeiras. O Estevão por pouco não levou o Palmeiras a um tricampeonato. O Endrick conseguiu ser protagonista no Brasileirão de 2023. E na reta final de 22 também. Enfim, ele recebeu uma proposta do Flamengo e o Palmeiras até está otimista aí para mantê-lo no cargo. Vai ter que valorizar o profissional, né? Porque ele é muito visado, faz um trabalho brilhante o JP Sampaio e agora o Palmeiras vai tentar segurar o homem, né? Para não deixar o torcedor palmeirense assustado. E aí, o que o Palmeiras vai fazer para não perder o Paulo Sampaio? Eu até também coloquei na minha coluna, fica o convite para o pessoal dar uma lida lá também na minha coluna no All Sport. O Palmeiras, ele aposta basicamente em 3 coisas, digamos assim, né? Estabilidade, que o João Paulo tem lá, carta branca, que ele tem, e o salário. É o maior salário de um profissional da base no país, de longe, até porque ele trouxe os resultados, ele é reconhecido por isso. A carta branca, ela é bem resumida no seguinte: o Palmeiras entregou um novo centro de treinamento das categorias de base, e o centro de treinamento foi inteiro idealizado pelo João Paulo Sampaio, com novos vestiários, novos campos. Viralizou aí uma história de um campo que tem nesse novo centro de treinamento, que é um campo basicamente terrão. Tem uns tufinhos de grama só, é praticamente um terrão, e antes de entrar no campo tem uma placa: proibido treinadores, aqui é lugar de criatividade e autonomia, que é a história que o João Paulo defende, que os jogadores, muitas vezes, os jogadores brasileiros, que vêm das ruas, vêm do terrão, vêm da areia, eles precisam de liberdade para desenvolver o futebol do jeito que é e sem muito o tatiquês que a gente fala, né? Claro que a tática é importante, mas num segundo momento. Então tem esse campão que o João Paulo gosta de pôr os moleques para jogar lá, para que eles desenvolvam o estilo brasileiro que a gente fala, o estilo de futebol de rua mesmo, para depois eles serem incorporados. E tem outras questões, tem a filosofia do João Paulo Sampaio de gostar de colocar os jogadores para atuarem por pelo menos 3 posições diferentes, para eles entenderem como funciona cada parte do campo, enfim. O certo é que o João Paulo Sampaio, como você disse, Almidas, né, ele é tratado realmente como uma grande referência no Palmeiras. Ele tem liberdade para conversar direto com o Abel Ferreira, direto com o Anderson Barros, dependendo da questão que precisa. Tem autonomia total, tem a confiança da Leila. Então o Palmeiras está apostando nisso e apostando, obviamente, na grana, porque ele é muito bem remunerado. A gente pode falar de tudo isso. Não adianta ele ter carta branca, ter tudo, ter um salário de 10 e o Flamengo oferecer 100. Ele vai para o Flamengo, não tem essa. Então o Palmeiras sabe que nesses pontos ele tem que ficar de olho. E lembrando, é raro isso que vai acontecer com o João Paulo. Caso ele vá para o Flamengo tem que pagar uma multa. Não é muito comum um profissional de base ter uma multa de 2 milhões, né, para sair. Então o Palmeiras aposta que ele vai ficar. Eu tenho que falar aqui que realmente ele é muito importante. Por exemplo, o Palmeiras teve a saída do Cícero Souza, que muita gente pensou, será que o Cícero vai deixar muito a falta? O Palmeiras aparentemente não sentiu tanto a falta. Agora, do João Paulo, eu acho que ele faria muita falta, então é bom a Leila e o Anderson eles darem o jeito que precisar para não perder o João Paulo, porque ele realmente tem dado muito resultado nos últimos tempos e é um dos grandes responsáveis pelo Palmeiras conseguir ter nomes tão bons assim, né? Porque o Palmeiras mudou um pouco também da política da sua base. Ele vai e pega moleque de 16, 17 em times menores. Então o Danilo, que já foi para a Inglaterra, ele estava jogando já num time da Bahia com 16, 17 anos. O Endrick, com 12, 13, estava em Brasília e veio para o Palmeiras. O Estevão foi tirado do Cruzeiro. O Palmeiras mudou essa abordagem de só pegar jovens com 11, 12, 13 anos. Pega jogadores já com 16, 17. Isso é fruto também de uma rede de observação montada pelo João Paulo lá na base do Palmeiras. Claro, né? Porque deu certo, né? Porque se não desse certo, a gente também não estaria elogiando tanto aqui o João Paulo. Meus amigos, tá aí, né? Os palmeirenses estão preocupados com essa movimentação, né, do Flamengo para tirar um dos melhores profissionais que eles têm, tá? Hoje no clube. Os torcedores também estão ali, né, simplesmente pressionando a Leila Pereira para que ela consiga manter ele. Só que a informação que chega é que o José Botto já telefonou para ele
e está disposto a fazer uma dobradinha com ele ali no Flamengo, ou seja, chegar os dois de uma vez só para trabalhar, né, na pasta do futebol do clube, hein? É o Flamengo já colocando, né, os rivais preocupados com essa nova movimentação de mercado. Antes era só jogador, né? Tá aí, tem o Roger Guedes, tem jogadores aí na mira. Você vê que o Corinthians, né, está, né, interessado em repatriar o Roger Guedes, mas entra o Flamengo na jogada. E agora nessa situação do JP Sampaio, né, podendo vir parar no Flamengo junto com o José Boto. Mas eu queria perguntar a você que tá aqui. E aí, você acha que é uma boa, né, ter essa dobradinha aí na pasta do futebol do Flamengo, José Boto e JP Sampaio? E mais uma, se encaixaria nessa pasta o Diego Ribas em alguma função ali também nos vestiários? E sobre o Roger Guedes, que tá aí, ó, na tela pra você, você acha que é uma boa Roger Guedes para substituir o Gabigol no Flamengo? Ou você traria outro nome? E qual seria esse nome? Coloca aqui nos comentários, tá? Vou deixar aqui os créditos, tá? Pro canal do Chico Garcia e também pro canal do All Sport. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo aqui pra você, hein? É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui, ó, meu amigo, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!